Boa tarde, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Isabela, sou do marketing aqui da Objective e eu estou junto com o Anderson Castellanos, que ele é Agile Coach da Objective. Ele vai estar aqui apresentando para vocês um pouquinho falando sobre o Upstream de OKR. Como eu comentei, isso está sendo gravado para a gente compartilhar com todo mundo depois, quem não podia assistir, tá? A gente tem um espaço aqui, tanto no chat quanto no Q&A, para vocês mandarem suas dúvidas. A gente vai tentando responder conforme o nosso bate-papo for rolando, mas se não der, ao final da apresentação, nós vamos estar atendendo a todas as perguntas, aí, os questionamentos. O que não conseguimos atender aqui por conta de tempo, o Anderson também fica à disposição para falar com vocês depois, tá bom? Então é isso. O webinar tem duração de 1 hora. Espero que vocês gostem. Anderson, aí eu deixo com você para você fazer a apresentação. Fique à vontade aí para compartilhar a sua tela também. Obrigada pela participação de todos e pela sua presença. Valeu, Isabela. Obrigado. Então, pessoal, como a Isabela disse, eu sou o Anderson Castellanos, eu atuo no Objective com agilidade em empresas de vários segmentos. E o objetivo de até produzir esse material, ele surgiu de uma reflexão sobre por que os OKRs costumam, eles, por mais que eles sejam, talvez se busque clareza, porque as empresas têm dificuldade em definir seus OKRs, né? Então isso serviu de inspiração para começar a fazer todo um trabalho de entendimento e fazer até uma correlação sistêmica com que pode ser efeitos que prejudicam, enfim, o que geram problemas, não geram os resultados esperados conforme as empresas, as pessoas criam expectativas. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? E aí vocês fiquem à vontade em encaminhar dúvidas aqui que a gente... Então, tem uma breve jornada aqui para a gente entender o porquê que é o Upstream OKR, e depois eu vou mostrar um modelo com dados, tá? Então, como eu já havia comentado, a gente começa aqui já da primeira parte, que é por que os OKRs falham, né? Essa foi uma coisa que, tipo, acompanhando várias empresas e vendo que o pessoal coloca um baita esforço de início e de repente não consegue nem executar os OKRs, então eu fui procurar algumas, tem a minha percepção pessoal, né, do que acontece, mas também fui procurar na literatura o que pode ser um dos motivos. Então, esse livro aqui, Moving the Needles, Movendo a Agulha, né, ele traz um livro muito interessante, tá? Recomendo. Ele traz 5 razões principais que os OKRs falham com 95% das vezes, né? Então, vou trazer elas aqui para vocês, para a gente começar uma reflexão. Então, a organização é baseada em um modelo de comando e controle e não possui equipes capacitadas, né, que ele coloca entre partes de produto, né? Então, quando existe uma empresa com comando e controle, a criatividade fica restrita. E aí, naturalmente, os OKRs vão sair de uma forma que necessariamente não vão gerar motivação intrínseca, que nós vamos falar também. Líderes não comunicam por que querem usar OKRs, ou enfim, eles acham que é termo da moda, viu algum case, alguma coisa interessante, tentam, experimentam, mas eles talvez não saibam por que exatamente que estão usando, né? E aí pode rolar uma confusão com KPIs, por exemplo. Os OKRs são mal escritos e estabelecem metas erradas, tá? Falta de foco, porque OKRs demais, e as pessoas ficam desencorajadas devido à falta de resultados visíveis, tá? Então, esses 3 pontos finais aí, já na questão da definição da escrita OKR, a priorização, às vezes a gente pega lotes grandes de OKRs, são lotes de expectativas, e eles não dão vazão
não existe uma visão de fluxo para eles numa forma que consiga falar, cara, o que realmente importa, tá? Naturalmente gera mais uma coisa para fazer, além das coisas que as pessoas têm que fazer na organização, mais uma coisa para fazer, que é gerenciar OKRs. Aqui ele traz outros desafios secundários, né, que as pessoas desistem antes de verem algum benefício nos OKRs. Então, né, o tempo que leva, né, e dentro disso existe uma complexidade dos fluxos de informações que geram, às vezes, complexidade de fazer essa gestão, ou a própria cultura da empresa. As pessoas definem e esquecem os OKRs começam com uma iniciativa e um departamento sem apoio da equipe executiva, né? Então, OKRs eles podem ser top-down, bottom-ups, mas já vi casos que tipo que sem o apoio da parte executiva, de repente você talvez não consiga traduzir o valor estratégico para eles. Então fica desconexo, porque há informações específicas na parte executiva, ou enfim, estratégias específicas ali. As pessoas não sabem como mover a agulha dos OKRs, quer dizer, mover a agulha significa um ponteiro, né, como nós tivéssemos métricas, indicadores, enfim, e aí você define ações que de repente não resultam em nenhum movimento no QR, tá? No que resulte. As pessoas não sabem como dimensionar OKRs. Medo de experimentação, falta de apoio da liderança. As empresas não têm verdadeiras equipes multifuncionais ou de produtos. Tá? Então, às vezes, tem aquelas questões dos silos, ou a empresa não tem uma visão produtizada, né, que isso gera a departamentalização, desculpe, que restringem, geram muitas filas e a coisa fica mais difícil você conseguir estabelecer objetivos cross. OKRs ligados à remuneração e bônus causam ansiedade, né? Isso também já vimos acontecer, e baixa segurança psicológica. Não confiamos nas pessoas para definir os OKRs certos. Claro que existem outros fatores que podem, que não estão aqui, mas que também influenciam. O próprio livro traz também outros fatores que eu não coloquei, eu peguei só esses principais aqui. Mas eu até comecei, porque normalmente a gente pega as apresentações clássicas, todo mundo fala dos benefícios, né? Então se a gente fizer uma pesquisa rápida, a gente vai encontrar muitos benefícios, mas assim, quais são os problemas que realmente acontecem? E aí surge a primeira pergunta, né? Como definir OKRs eficazes, né? Já que tipo tem uma série de elementos intrínsecos dentro do eficaz, né? Alinhamento e cooperação multifuncional, autonomia e responsabilidade, engajamento, comunicação adequada, disciplina, como conseguir tudo isso? Então, tive uma inspiração no livro, já que nós temos um problema. Esse problema é o gap entre, de repente, expectativas e metas dessa situação. Então, essa figura veio do Business Dynamics, que ele tem essa figurinha aqui que eu achei muito legal, de repente, gerar uma reflexão de tipo, legal, então nós temos objetivos, tá? Mas qual que é o gap, o que existe entre uma situação atual e esse objetivo? Um possível problema. Tá? Esse problema, o que vai gerar? De repente, nós temos que tomar alguma decisão sobre esse problema para esperar algum resultado. Se a gente fizer... Aí eu comecei a desenhar aqui, fiz um outro desenho, estendendo um pouco esse cenário. Tá? Então, pensando que metas dos sistemas ou expectativas que podem ser associados aos OKRs e uma situação atual vai gerar um gap, um hiato, tá? Onde essas expectativas naturalmente elas são desaceleradas pelo cenário atual, pelas complexidades que existem no ambiente, desafios, cultura, enfim. Então, isso leva a um problema. Tá? Então, desse problema, o que a gente precisa? Tomar a decisão. Nesse caso, qual o melhor OKR ou OKRs que a gente pode definir. Então, ele tem que ter um contexto e uma definição de hipóteses para a gente conseguir tomar essa decisão, para ir para a eficácia. E após isso, tipo, a gente entende o que é essa execução e entendendo a condição também do ambiente para ver se essa decisão ela realmente é eficaz, teve engajamento, teve a motivação, rendeu a solução. De qualquer forma, se não, ok, rende aprendizado, que eu acho que é uma das características do OKR, ele é uma ferramenta de aprendizado. Tá? Outra
Pois a outra saída pode ser um novo padrão, né, que pode ser uma melhoria, que de novo vai surgir um novo problema, mas aí você já teve uma curva de aprendizado. Tá? Então, o desafio do OKR pode ser ter a melhor experiência possível, já no primeiro ciclo, para conseguir atingir esse nível de eficácia e, posteriormente, criar o hábito de fazer OKRs eficazes. Tá? Então, ok, aqui tem uma visão sistêmica, loop causais, mas na prática, né, como é que dá para pensar, né? Aí duas outras inspirações. Então, fui no Golden Circle, né, no Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, e aqui ele tem uma figura interessante que ele faz uma correlação entre porquê, e aí ele faz o que seria a estratégia, quem está definindo a estratégia, o como, uma camada tática, né, as pessoas estão ligadas à camada tática, e o que realmente a empresa entrega. Tá? O que ela entrega no mercado. Então, essa visão do comércio pelo porquê fala que você não é aquilo, não é, aquilo que você entrega não é que de repente é o mais importante, mas o porquê que você faz as coisas. Então, isso já foi um insight, falar, cara, mas por que de repente eu posso definir esses OKRs para realmente mudar a realidade da minha organização? E no Objectives and Key Results, aqui do Paul and Niven e Ben Lamort, ele traz uma visão aqui, tipo, da hierarquia de missão, visão, estratégia, objetivos e resultados chaves, mas ele trouxe um conceito que eu achei bem legal, que é o MORCS, que é Missão, Objectives and Key Results. Então, legal, então se a gente tem expectativas, ok, elas podem ser fragmentadas, mas se a gente tiver uma missão, e essa missão ela pode ser dividida em áreas, minha área de marketing tem uma missão, meu financeiro tem uma missão, tá? De repente pode-se criar determinados recortes para definir seus objetivos e resultados chaves associados a essa missão. Então ele traz esse conceito do MORC que eu achei bem interessante, que ele pode ser linkado ao Golden Circle, tá? De que forma? Aí veio um desmembramento aqui, que eu comecei a fazer um ensaio, que se as coisas começam pelo porquê, primeiro temos que saber o porquê nós existimos. E aí essa decisão, o porquê de existir, envolve o objective, que seria no que iremos focar, que já começa a entrar no MORC. Tá? E aí depois o como, nós temos os resultados chaves e ações, né? Resultados chaves como medir para avaliar se os objetivos estão sendo ou não alcançados, e as ações, como faremos para chegar lá, são os elementos que a gente vai conseguir perceber o que do Golden Circle. É a entrega de valor, o que entregamos. O que no final da ponta nós entregamos. Tá? Então, o referencial ele passa a ser entre por que existimos e o que entregamos, é a motivação intrínseca das pessoas, enfim, para que isso, claro, tenha uma sustentabilidade, mas acima de tudo consiga inspirar as pessoas, não só dentro da organização, mas de repente se aquilo que a entrega também inspira as pessoas que recebem. Tá? Então a gente começa a fazer uma relação aqui bem interessante, até porque o Golden Circle traz a questão do sistema neocórtex do límbico, né? Então existe uma questão emocional que elas não são descritas em palavras, simplesmente emoções. E aí o livro traz uma série de cenários falando sobre Apple, Harley Davidson, enfim. Então também outra literatura bem interessante aí para se explorar. Legal. Então disso nós temos a meta do sistema, tá? E a meta do sistema, a gente pode fazer uma correlação também com a situação atual. Então, nós temos aqui a primeira relação de gap, tá? Como havia mostrado aqui dentro dessa parte aqui da hipótese. Tá? Então, o que seria um elemento de situação atual? As expectativas. Tá? Então, de repente, as pessoas não têm a visão ou não está muito clara a missão da organização. Ou a missão da organização está muito ligada no o quê? Tá? O que a empresa faz e não o porquê ela faz. Tá? Fatos, quais são as dores ou problemas que estamos passando. Então, aí entra uma linha mais empírica, a percepção das pessoas abrindo, né? Ah, não, mas estamos em situação X, Y, Z. E, cara, se a gente conseguir chegar nos dados,
correlacionar as métricas. E aí eu peguei inspiração aqui no Fit for Purpose, que ele traz que é uma forma de a gente conseguir definir os KPIs, né? Então, indicadores de adequação ao cliente, indicadores gerais de saúde, que envolve a capacidade da empresa, as habilidades que ela tem, indicadores de melhoria, né, quais são as metas, indicadores de vaidade. Ele não é de todo mal, ele pode ajudar a levar a autoestima da organização, mas só ele, a gente cansa de ver isso nas organizações, que existem muitas empresas que se preocupam bastante com indicadores de vaidade ou que as métricas faltam com a verdade. Então, nesse cenário, então, a gente traz, né, de repente, ver o que é possível levantar de informação para fazer esse gap da meta do sistema e a situação atual. Para isso, a gente começa a ter uma visão de problema. Tá? Então, nós temos realmente um problema, né, entre esse gap, entre a meta do sistema e a situação atual. E aqui eu peguei de um outro livro que ele chama Step by Step Guide to OKRs, e ele traz muito a visão de problemas. Tá? Então, tem aqui, ele cria 4 regras básicas, tá, para definir OKRs. Então, a primeira delas, identifique o problema corretamente. E algumas perguntas aqui para a gente identificar o problema. Qual é o problema que você está tentando resolver? Por que você está tentando resolver? Esse é o problema certo? Por que você pensa nisso? Você tentou, você confirmou, enfim, uma checagem de se realmente aquele problema é real. Tá? E aí ele continue perguntando por quê, né? Entenda a causa do problema. Tá? Então, depois desses 2 níveis aqui, é fazer uma investigação mesmo do porquê o problema acontece, considerando tipo a meta versus a situação atual. Por que existe esse problema? Tá? Isso é feito na própria dinâmica como preparação para o OKR e como princípio desse modelo de upstream. Tá? Legal. Depois do problema, nós vamos para começar a definir as hipóteses. Tá? Aí depois eu vou mostrar como é que é feita essa questão do problema. Então, continuando aqui, depois dessa identificação desses problemas e sua possível causa ou possíveis causas, esse material aqui, ele recomenda, cara, que você venha para uma próxima sessão de brainstorm, porque naturalmente depois de ter feito uma sessão de problemas, pode-se entender alguma situação de exaustão, as pessoas ficam cansadas, né, naturalmente, então dá um intervalo para as pessoas consigam absorver todas essas questões de problemas e consigam no dia seguinte ou no intervalo adequado vir e trazer essa reflexão. Então ele traz mais algumas perguntas, quais os problemas que enfrentamos e como resolvemos, o que nos impede, por que podemos mudar, o que podemos mudar para ter melhores resultados em equipe. Tá? Então, dentro dessa reflexão, a gente tem um outro fator também, trouxe a figura novamente, que é o tempo que levam as coisas. Tá? Então, nessa reflexão, então, um problema, legal, quanto tempo a gente leva para resolver esse problema? Dias, semanas, meses, trimestre, semestre, 1 ano, 2 anos, enfim. Então, aqui é uma relação entre o quanto tempo, de repente, aquele objetivo pode resolver um determinado problema. Tá? E aí a gente começa a ter um loops de feedback, que a gente pode associar OKRs que cabem num trimestre, num quarter, com uma classificação de comprometimento. Legal, então isso a gente consegue, factível a gente conseguir entregar em um trimestre. Acima disso, eles podem ser mais aspiracionais, anual ou até mais que isso. Também veio do Moving the Needle essa figura. Tá? E aqui tem alguns insights sobre os OKRs aspiracionais e os OKRs de comprometimento. Então, só para dar um briefing aqui, né? São importantes aspiracionais, tá? Só que há algumas questões aqui, tá? Então, começar com a maior parte dos OKRs como aspiracionais, as pessoas podem se sentirem sobrecarregadas sem ter o novo hábito de ter a gestão por OKR. Uma vez que a organização esteja acostumada com os OKR, pode-se definir alguns
OKR aspiracionais ou apenas alguns resultados aspiracionais. Então, uma vez que você cria a dinâmica de OKR, mas que eles esteja numa linha mais assim, tipo de aprendizado e hábito, talvez você tenha mais chances de trabalhar OKRs aspiracionais para o futuro, que é aqueles que levam mais tempo. Então, é uma dica que veio do Step by Step to OKRs para elucidar essa questão do tempo. Né? Então, outro ponto é possível que não sejam concluídos 100% dos OKRs, mas são importantes para avançar em relação ao futuro. Então, os livros trazem que o OKR é o 100% é o novo 70%, né? Ou 70%, ao contrário, 70% é o novo 100%. Então, os operacionais não quer dizer que eles sejam, precisam ser cumpridos na sua totalidade, tá? Mas cai naqueles problemas que a gente estava descrevendo lá em cima. Às vezes as pessoas não veem esse resultado, demora para ver esse resultado, então gera expectativa. Sob os de comprometimento, né, eles são aqueles que a organização e a equipe concordam em executar e pode ser um plano de ação claro para alcançar, porque eles têm um tempo mais curto. Né? São os melhores para usar quando você começa a implementar o OKR, mais fácil para as pessoas formarem um novo hábito. Então, quando a gente tem OKRs de comprometimento, talvez, se a ideia é fazer gestão por OKR, por que não criar o hábito antes? Tá? E aí você pode ter uma régua, né? A gente pode, de repente, isso aqui faz parte do upstream, né, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Você pode ter, sei lá, os moonshots, shots, né, que são aqueles 2 anos, de repente eles têm mais tempo, enfim, então você pode estabelecer uma escala. Se esse OKR, o OKR, ele pode levar mais de 6 meses, enfim, e tudo isso é uma hipótese, tá? De repente, algo que foi imaginado que levaria 3 meses, pode levar 6 meses. Mas o importante é o ciclo. Se aquilo que foi estimado que poderia levar 3 meses levou mais, se teve um aprendizado de que isso aqui levou mais por fatores internos, outros problemas que surgiram, tá? Então, a gente, de qualquer forma, períodos mais curtos, nós temos uma oportunidade mais rápida de validar essas informações. Ok? E dentro daqueles 4 passos, o último aqui, ele traz o concentre-se no que importa. Então, aqui já é a definição do objetivo mesmo. Tá? Então, algumas reflexões que o material traz se o objetivo ajuda a atingir as metas da empresa, se ele é inspirador, se esse objetivo agrega valor para o negócio, se é alcançável em um trimestre, se está resolvendo os problemas que de nossa equipe, que a nossa equipe está tendo, se o objetivo é acionável, alcançável apenas por nós. Tá? Aqui ele faz um recorte, mas dependendo do cenário, de novo a gente vai no Noodles the Needles, que você tem também o desafio horizontal e vertical. Né? O Simon Sinek também traz essa visão, mas eu peguei essa figura aqui que eu acho que ela expressa um pouco melhor. Né? O tamanho das decisões, enfim, o tamanho dos objetivos de forma vertical, isso pode levar mais tempo. Tá? E também times que estão relacionados a alcançar determinados OKRs. Tá? Então, aqui entra uma questão muito forte de comunicação e transparência dessas visões, enfim, para que as pessoas estejam envolvidas, informadas, comunicadas, entendendo se os cases úteis está surtindo resultados ou, enfim, estão evoluindo e alinhando tudo isso nos níveis estratégicos, táticos e operacionais. Tá? Mas uma questão também dentro dessa linha aqui vem nos 2 livros e eu descobri hoje que existe um outro artigo que os 2 livros pegaram, tanto o Measure That Matters quanto o Motivação 3.0, eles trazem essa mensagem aqui que as metas podem causar problemas sistemáticos nas organizações devido ao foco restrito, comportamento antiético, aumento de tomada de riscos e diminuição da cooperação e diminuição da motivação. Tenha cuidado ao aplicar metas em sua organização. Tá? Por quê?
dependendo de como vir, a escala ela vem de uma forma muito alta, enfim, prazos irreais acabam pressionando o time, pressionando as pessoas e elas não podem perder a motivação em fazer. Tá? Então, nisso, eu falei, bom, se a motivação, se o OKR tem que ser inspiracional, o que são os elementos de motivação? Então, fui novamente, aqui aparece novamente o Daniel Pink, né, com o Drive 3.0. Então, as duas motivações, a extrínseca, né, conectada ao ambiente, às situações, aos motivadores externos, e a motivação intrínseca, né, inerente inata de uma pessoa e não precisa ter influência externa para fazer as coisas acontecerem. É diretamente ligado aos motivadores pessoais de cada um, traz as questões de autonomia, maestria e propósito, que se alinham completamente aos OKRs. Então, o que foi a ideia aqui? Procurar o que são exemplos de motivadores intrínsecos e extrínsecos. Para quê? Para saber se realmente as pessoas, a gente consegue atribuir alguma medida de que elas realmente conseguem, elas acreditam naquilo que elas estão fazendo. Tá? Se elas não estão sendo pressionadas a fazer OKRs e se isso, de repente, e se elas, enfim, a pressão corporativa, etc. Tá? Então, dessas validações intrínsecas acabam gerando um modelo de comparação. As pessoas começam a associar, não, eu estou vendo propósito, vejo, nós temos autonomia. Uma das motivações intrínsecas pode ser busca por maestria, novidade, descoberta, desafio, aprimorar, enfim, o que energiza o time, o que energiza as pessoas. Isso, nós estamos falando de pessoas em todos os níveis, tá? Então, a motivação intrínseca, ela pode influenciar todos os níveis. Da mesma forma que a motivação extrínseca pode gerar problemas nas motivações intrínsecas. Então, alguns exemplos aqui, meta a ser atingida, recompensa, pressão por resultado, reconhecimento, impacto negativo, competição, expectativas externas, exigência, perdão, e incerteza do futuro. Tá? Então, essas motivações intrínsecas, elas podem gerar ansiedade no ambiente. E a intrínseca é o que mantém, por exemplo, o Wikipédia funcionando, software livre que vem evoluindo durante anos aí, e tipo, por mais que as empresas busquem remuneração por meio de software, há uma comunidade extremamente motivada em produzir software livre. Tá? Então, se for possível explorar esse tipo de motivações intrínsecas de uma organização, pode ser o melhor caminho, pode ser um dos melhores caminhos para estimular também a comunicação e a execução dos QRs. E aí, o que a gente tem que avaliar depois de uma busca de referência, né, entre todas essas questões aqui dos objetivos, é o nível de confiança em relação ao objetivo. Se as pessoas realmente estão confiantes em executar aquilo, e se elas tipo estão comprometidas com a verdade, né? Então, a princípio, né, você tenta medir isso, né, de uma forma simples para ver se corresponde, né? Naturalmente, essa motivação também é interessante para buscar quem pode ser um líder do OKR, né? Então, a gente vai ver que tem um papel, né, do champion, dos OKRs, né, uma pessoa que pode estar ligada a esses níveis aqui, e os líderes também, que pode estar ligado a esses níveis de OKR. Tá? E aí a gente passa para os case results. Tá? Então aqui tem algumas reflexões sobre os case results, por exemplo, todo o conteúdo traz que o case result tem que ser específico, mensurável, quantificável, alcançável, acionável, pode ser difícil, mas não impossível, enfim. Mas a questão depois nós teve sucesso na definição do OKR, então a gente está trabalhando a hipótese do objetivo, tivemos sucesso na definição do objetivo, validando o estado, o clima do time, né, com nível de confiança. Agora, os key results, a gente faz a reflexão, tipo, como podemos medir e avaliar se o objetivo está sendo alcançado? Como mediremos? Quais fontes de dados e qual a frequência da obtenção desses dados? Então, eu acho interessante trazer alguns exemplos de key results tipo, categorias que fazem, que ajudam a estruturar e buscar um ponto de equilíbrio entre esses key results. Então, temos alguns aqui, que é o key result de valor,
de eficiência, de qualidade e de entrega, tá? Cada um com suas características. Então a gente começa a ver que um determinado objetivo ele pode ser, pode ter como que resulte números que a gente consiga quantificar o que realmente, como realmente a gente pode alcançar aquele objetivo. Então, alguns exemplos podem ajudar o time a refletir se é aquilo que eles querem ir. Então, é um exercício também fazer uma reflexão com eles sobre a forma, né, de definir os key results. Então, de valor, legal. Mas o de valor, será que se a gente buscar determinado valor, não pode gerar um desequilíbrio no objetivo? Né? Será que a gente não tem que ter um key result de qualidade para equilibrar com o de valor? Eficiência, será que ele também pode ser um ponto de equilíbrio sobre um key result de valor? Que mede melhoria de processo, enfim, e qualidade, tudo isso ajuda a potenciar os key results de valor. E outros de entrega, né, que também pode estar ligado aos key results de valor. Então, aqui, essa ideia aqui é só, tipo, modelos que ajudam a provocar um equilíbrio nos key results para atingir objetivos. Ok? E aí responder essas perguntas, né? Como é que a gente mede um key result de valor? Quais as fontes de dados desse key result de valor? Qual a frequência da obtenção desses dados? Até para conseguir entender a viabilidade desses key results. Ok? Então, aqui é só para dar estruturar a lógica, né, do modelo. Tá? Aí, aqui eu fiz um exemplo com dados. Tá? Então, é um framework que tem basicamente cada uma das fases que eu comentei com vocês, uma fase anterior, que é a preparação, mas a meta do sistema, a situação, o problema, tá? As hipóteses, a definição dessas hipóteses de objetivo e os próprios key results. O que eu não coloquei concluindo aqui é o ponto de comprometimento são os planos, iniciativas e ações. Então, até o número 6 aqui, se tiver numerado certo, está numerado errado, até o número 5 aqui, a gente tem o upstream. A partir do ponto de comprometimento, que ele vem com os planos, iniciativas e ações, aí sim nós teríamos o downstream, que é uma outra palestra, um outro modelo que está sendo estruturado para fazer essa correlação. Tá? Então, como é que se dá o modelo? Né? Um champion, então tem que ter um ponto importante que acho que precisa ser reforçado, é que tem que ter o sentimento de urgência, as pessoas têm que estarem realmente com interesse em mudar as coisas. Tá? As áreas, quem são os envolvidos, qual que é o modelo de comunicação vai ser usado, as cadências de reuniões, enfim, uma espécie de preparação, né, para começar a definir o modelo. Depois, a meta. Tá? Então aqui já tem o comércio pelo porquê. E aqui eu criei um modelo que linka com o Golden Circle, que ele tem aqui. Nós existimos para o porquê de existir, né? O porquê fazem algo. Né? Por meio de como fazemos, como colocamos em prática, quais são as habilidades que envolve o como, né? E o que provemos. Nesse caso aqui, eu peguei um caso real de uma startup, tá? Então, ela tem como finalidade ajudar pessoas de baixa renda, de classe D, e a ter uma forma de conseguir uma renda extra, ou conseguir minimamente traduzir sua história com alguma superação, e esse era o propósito dessa startup. Tá? Então, como declaração de missão ficou, nós existimos para apoiar pessoas na geração de renda digna e sustentável por meio de um canal de vendas em empresas qualificadas em diversos segmentos. Provemos um hub de serviços e comunicação conectando representantes e fornecedores. Mais ou menos o que essa startup faz. Tá? E aí, depois, dentro dessa meta também,
nós temos a declaração de missão, que é o que eu comentei no MORE, né, que é o Mission Objective Key Results, então aqui a missão, e as expectativas sendo coletadas, né, pelo estado atual, né, então ajudar clientes a obter renda extra com venda dos produtos ofertados, melhorar o processo de conversão de leads, obter lucro, reduzir custos, atrair investidores, ser reconhecida no mercado, então uma série de expectativas que podem ser levantadas, tá? Tipo, essa, se for fazer uma dinâmica aqui, essa pode levar um pouco mais de tempo, tá? Então, eu tenho que passar por aqui? Não exatamente, de repente você pode pular essa parte aqui da declaração de missão. Novamente, ela pode ser atribuída a alguma área da organização, mas esse aqui leva um pouco mais de tempo para definir. Se conseguir, legal, né? Se não, pode de repente ir para as expectativas que você já vai ter já pode servir de elemento para análise de gap. Mas aí pode ter um pouco de desconexão, né, entre o porquê e as expectativas. Beleza. A parte 2, então, entra fatos e métricas. Então, o que nós temos aqui? Algumas dores ou problemas que a empresa está passando. Então, a empresa está rodando no prejuízo. Então, aqui mostra, né, fator vendas B2C com margem de vendas por mês. Então, mostra aqui que o volume de vendas e a margem, as despesas estão altas e as receitas estão baixas. Então, você tem uma relação de receita versus despesa. Despesa com várias ferramentas diferentes não estão trazendo valor, né? Então foi adotado um framework de soluções ou investimentos em soluções de marketing digital que ajuda a encarecer muito a operação dessa startup e não atraímos investidores com a nossa base atual de clientes, né? Então, tipo, a ideia de repente era aumentar o volume de clientes aí, pagantes, para começar a atrair outros fornecedores ou até investidores, tá? Então, aqui a gente vai para a primeira regra daquele modelo do step by step, né? Que é identifica o problema corretamente. Então, depois de toda essa verificação de situação, qual que é o problema? Nossos resultados, no caso da startup, nossos resultados não nos tornam sustentáveis, tá? E aí, quando você tem um problema, você fala, cara, mas espera aí, né? Tem uma série de fatores que a gente pode começar a levantar com uma análise causal. Então, essa empresa, essa startup aqui, ela fez uma análise causal com base nos fluxos de processo deles. Então, tipo, na verdade, isso aqui é uma ampulheta de vendas, tá? Então, ele entendeu cada uma das fases: divulgação, educação, seleção, onboarding, uso, impacto, expansão, tá? Cada uma tem uma característica dessas fases aqui, e eles foram entendendo cada uma das causas. Então, o que está em vermelho são as possíveis causas em relação a cada fase do fluxo, tá? Então, aqui vai requerer um pouco mais de tempo, tá? Para fazer esse tipo de análise, ok? Então, isso, o que ajuda? Quando as pessoas começam a ter essa visibilidade sobre os problemas, enfim, e as causas, fica um pouco mais fácil em ter clareza sobre os objetivos, tá? Então, aqui aquele terceiro passo, né, que eu havia comentado, que é venha preparada para a reunião de brainstorm. Então, tipo, realmente fazer a lição de casa, ter esse senso essa percepção, cara, realmente precisamos mudar a realidade e buscar essa reflexão com algumas questões para vir definir os objetivos. A partir daí, começa a nossa regra 4, né, conscientes no que importa. Então, quais são os reais objetivos? Então, aqui as pessoas elas podem, né, numa dinâmica, colocar objetivos que realmente estão linkados com essas causas, enfim. Aqui é mais para criar uma conscientização. Anderson, dá para pular? Não precisa fazer análise de causa? Pode pular, né? Mas aqui você vai reduzir a eficácia se você tem as causas, você pode ter uma redução da eficácia na definição das hipóteses, tá? Então, uma série de itens podem ser listados, tá? E ao mesmo tempo elas podem ser classificadas como drivers estratégicos, por exemplo, clientes, vendas e sustentabilidade. E aí o agrupamento dessas hipóteses, enfim, é que você vai agrupando elas, as pessoas podem simplesmente votar o que são esses objetivos,
e chegar num consenso, né? Ou, enfim, criar um novo objetivo com base em 3, né? Os 3 objetivos que estão escritos aqui, para definir qual que é o melhor objetivo por cada um desses drivers, tá? Então é feito um agrupamento de objetivo para realmente concentrar no que importa, tá? A partir daí, nós temos dentro da fase de hipótese ainda, aí nós temos a eleição do objetivo leva a gente ter, né, qual objetivo podemos definir em relação ao problema. Então, esses objetivos definidos aqui, a gente pode avaliar, como eu havia mostrado para vocês, qual que é o nível, né, tipo, quanto tempo leva na percepção das pessoas para conseguir atingir isso, e de repente até começar aqui pelas motivações intrínsecas e extrínsecas. Então as pessoas podem chegar aqui, olhar os exemplos de motivações e colocar nesse boardzinho aqui o que é a motivação extrínseca e intrínseca para cada um desses KRs que foram definidos, esses objetivos, né, que foi definido aqui no agrupamento dos objetivos. Tá? E a partir daí você consegue medir também buscar essa percepção do quanto tempo leva para resolver o problema, tá? Para cada um deles, tá? Então aqui tem, né, no caso, vamos pegar um exemplo aqui, aumentar o engajamento com novos clientes pagantes, tá? Então, qual que é a motivação intrínseca? Empatia, propósito e aprendizado, como está linkado com a definição de missão. Qual que é a motivação extrínseca? Reconhecimento, né, no caso algo positivo, e outro como a empresa ainda não consegue ter receita, assim, está dependendo de investimento, então naturalmente tem uma pressão por resultados, tá? Pode ter mais? Pode ter mais. A questão não seria a quantidade, mas ver como que a motivação intrínseca se equilibra com a extrínseca, tá? E se realmente elas ajudam a potencializar. E as pessoas colocam o nível de confiança que elas estão em relação ao tempo, às motivações intrínsecas e extrínsecas e em relação ao tempo, tá? Como que elas se sentem, né? E aí é mais uma percepção mesmo, né? Tipo, não, as pessoas a maioria está confiante, legal. Tem alguém que não está confiante, ok, isso já tem uma percepção que, de repente, talvez tenham problemas que vão acontecer, ou a pessoa não acredita no modelo, enfim. Mas é uma forma de entender se realmente o que é viável, ou enfim, ou reduzir um pouquinho a percepção do entusiasta, aquelas pessoas que quer porque é novidade, enfim. Então é um ponto de equilíbrio que se busca, tá? E aí tem mais outros 2 exemplos aqui, enfim. O outro aqui é atrair novos parceiros para diversificar a oferta de produtos. Então, a motivação extrínseca, meta a ser atingida, pressão por resultado novamente, motivação intrínseca, então aqui autonomia, desafio, explorar possibilidades e assim por diante. Tá bom? Depois disso, dessa definição de hipóteses, aí sim você tem OKRs definidos, onde é interessante, prudente, né, ter um líder por OKR. E aí, esses líderes são nomeados, tá? Eles são voluntários, enfim, aí pode ser uma dinâmica que o time entenda como fazer melhor, enfim. E aí, os próprios key results, tá? Então, aqui na parte de cima, a gente vai tendo mais ou menos o que são os elementos, né, de key results que pode ajudar. Então, aqui no caso de aumentar o engajamento com novos clientes pagantes, então aumentar a taxa da fase 2, né, educação, de 6 para 15. Então, a gente sempre tem um parâmetro base, né, do estado atual e a meta, que é o estado futuro. Então, todos os key results aqui, os KRs, eles têm o que é o presente e onde quer se chegar com o futuro. Tá? Como mediremos? Então, aqui são os cálculos mesmo. Como que será feito o cálculo? Porque já aconteceu de as pessoas definirem os key results e não conseguir medir, porque elas não sabiam como calcular aquilo, ou se a fonte de dados ou a frequência de obtenção dos dados viabilizava a forma de medir. Então, isso pode detalhar até mais sobre as fontes de informação.
tá? Então, e quem pode se comprometer? Então, você pode ter vários níveis de responsabilidades aqui para ver se o K-Result ele é viável, se ele é factível, se ele atende o específico, mensurável, quantificável, alcançável, acionável e não ser impossível. Né? E assim por diante, para cada um deles, né? Tipo, pode ter de 2 a 5 K-Results aqui. É importante que não tenha, se tiver um só não roda, então você tem que ser de 2 a 5 no máximo, tá? Senão também fica complexo fazer a gestão. E depois, aqui eu coloquei um arco, né, para tentar atingir o alvo. Como faremos para chegar lá? Então, o que faremos para chegar lá? Então, são as iniciativas mesmo, né? Então, são as ações que o time define para que isso possa ser acompanhado, né? E cada uma delas executadas, que avaliar se isso está mexendo no ponteiro do que resulte. Tá? Então, aqui novamente é o ponto de comprometimento que o time faz e define quais são essas iniciativas para conseguir atingir os objetivos dos key results, tá bom? Pessoal, é isso. Só um outro detalhe aqui, também embaixo colocar critérios de saída mais para uma questão de conscientização. Para cada uma das fases, definir seus critérios de saídas, tá? Que tipo são esses acordos que, pessoal, para a gente mudar de fase, então nós temos que ter a missão definida e as expectativas identificadas, tudo bem? Isso ajuda as pessoas a saber que realmente elas têm que cumprir aquele objetivo por fase, tá? Então, cada um tem uns itens aqui, como qualquer upstream, ele pode ter questões de descartes. Então, aqui tem dúvidas ou parking lot, elas podem ser utilizadas aqui nessa parte do frame para, de repente, coisas que não fazem mais sentido, que foram descartadas, ou ideias, ou coisas que precisam ser pensadas, em algum momento possam ser consideradas ou descartadas. Ok? Pessoal, era isso, tá? Que eu tinha para apresentar para vocês. Agora, 9 minutinhos aí, fiquem à vontade, se quiserem compartilhar, tirar dúvidas, ou enfim, estamos à disposição. Beleza, pessoal? Então, aí abrimos para dúvidas. Se vocês tiverem alguma pergunta aí para mandar. A gente recebeu um aqui pedindo um resumo prático de como a gente aplicaria isso. Acho que a gente pode ver de compartilhar com vocês algumas dessa parte da apresentação, né, que a gente passou por aqui. Acho que é válido. A ideia aqui, eu até trouxe essa última parte aqui para trazer essa questão prática mesmo, né? Porque sim, existem, provavelmente foi às 5h38, tá? A ideia realmente, depois de tanta informação assim, porque eu trouxe a ideia de como que eu fui montando as fases aqui, tá? Então, realmente tem bastante referência, tá? Mas aqui eu tenho esse desdobramento, né? Por cada um dos itens aqui, métricas, que trouxe como chegar até ao ponto de comprometimento com os planos, iniciativas e ações, tá? Então, a gente passou por cada um deles. Talvez até antes de entrar nessa parte aqui, talvez a dúvida surgiu um pouco antes de eu entrar nessa parte aqui do próprio upstream. Sim. E é isso, pessoal. Se vocês não tiverem mais dúvidas, aí deixo aberto esse tempinho. Aqui tem uma do Jackson, né? Na hora de definir o carro tático, a ideia é não usar muitos verbos infinitivos que lembram a ação de executar, como desenvolver, implementar, confeccionar, pois parece muito ir ao nível operacional. Sei que não é fácil mudar o texto, mas tem algumas dicas quanto a isso. Cara, isso é bem difícil mesmo, sabe? A forma de tratar os verbos, né, usando o infinitivo como meio, dá um ar mais operacional, né? Mas se a organização ela consegue se entender
e consegue evoluir isso, cara, é tempo ao tempo mesmo. Então, é como eu havia comentado aqui, existe um ciclo de aprendizado e, de repente, definir o CARS de comprometimento que tem uma visão um pouco mais operacional, talvez seja o primeiro passo. Naturalmente, a empresa pode criar mais experiência e aí ela naturalmente pode ir para os aspiracionais que vai diminuir esse efeito do verbo no infinitivo para tornar operacional. Se não, é uma questão de cultura mesmo. A empresa tem uma cultura operacional e ela precisa refletir isso, ela precisa se expressar operacionalmente. Tá? Então, entra uma questão de aculturamento mesmo para saber se é possível criar um novo padrão de melhoria para que as pessoas comecem a perceber problemas de uma forma um pouco mais de médio prazo. Tá? Então, e outra forma de tentar traduzir isso é trazer exemplos de OKRs que são mais táticos, estratégicos para a empresa refletir e falar, ó, pera aí, existe uma forma diferente de escrever ou expressar OKRs, né? Então, vamos tentar, gostei do exemplo, vamos tentar fazer um OKR mais tático, né? Então, ele pode sim ir nessa experimentação. Tá? Só reforçando, esse modelo aqui é mais para fazer a primeira vez. Tá? Então, tipo, não é que toda vez tem que fazer isso aqui, seguir esse fluxo como um todo, sim. Legal, pegamos a prática, entendemos qual que é a dinâmica, bacana. Então, você pode simplificar, ir direto para a parte de OKRs, assim, depois que a empresa criou, que gerou aprendizado. Né? Então, naturalmente, após essa curva de conhecimento, talvez a empresa pegue a dinâmica e aí consiga subir para o tático ou estratégico, enfim. E aí tem mais uma pergunta aqui que apareceu no chat. Quanto tempo duraria um ciclo para preencher todas essas perguntas? E quem seriam as pessoas chaves para participar desse tipo de workshop? É, ah, o tempo, acho que é uma coisa interessante, tem até um livro da Andressa Chiara, que ela traz uma série, uma lista de perguntas bem grande sobre, deixa eu até pegar aqui, acho que ajudar, eu tenho um monte de copia e cola aqui, e eu acho que eu tenho aqui preparações, questões que apoiam a preparação dos workshops de OKRs. Está no livro dela, de OKRs, Estratégia de Negócio para a Transformação. É, essas perguntas aqui, elas podem ajudar a preparação do workshop e a responder à situação atual e o estado desejado e situação atual. Tá? Então, isso aqui pode servir como uma preparação e, respondendo a tua pergunta, deve reduzir o tempo, tá, de algumas fases, como essa aqui, a meta e a situação. A definição de problema, talvez após definido, talvez peça uma reflexão um pouco maior na parte de causas. Então, se tiver feito uma lição de casa aqui dessa preparação do workshop, dá para você reduzir bastante o tempo aqui, diria que tipo, uma meia hora para definir essa parte de meta, desde que a declaração de missão esteja definida, porque é mais as expectativas mesmo das pessoas, claro, a capacitação também é importante. Situação vai depender do que tem de métrica, sabe? Que se os relatórios estiverem à mão, e isso pode ser parte da preparação também, se reduz muito esse tempo da situação, tá? O problema é uma coisa também que é feito meio que na sequência, identificado esse problema, as pessoas, enfim, elegem ou definem, e aí a análise de causa pode levar um pouco mais de tempo, tá? Porque às vezes não é tão lógico conseguir entender as causas dos problemas, tá? Mas em linhas gerais, assim, sei lá, acho que, supondo um dia de workshop, talvez essa parte aqui do problema, beleza, então vamos definir aqui de 4 a 8 horas, tá? A galera vai para casa descansar e no dia seguinte você faz o workshop de hipóteses dos OKRs. Então aqui, se todo mundo tiver certinho, drivado, bonitinho, pensou, né, tendo clareza sobre a definição dos objetivos, talvez mais umas 4 horas para definir aqui, tá? E aqui depois é um outro exercício, né? Então, se as pessoas tiverem exemplos, conseguirem saber como vem as informações, como medir tudo, talvez mais umas 4 horas consiga definir os key results.
tá? E deixa eu ver. Ah, e a pessoa-chave, aqui tem, é importante que tenha um facilitador, pode ser o KR Champion, no caso, um cara de alta liderança e um facilitador que ele funciona de uma forma um pouco mais menos arbitrária, tá? Ele, tipo, são pessoas distintas, tá? Então, o Career Champion é a pessoa que motiva a galera, tudo, que traz, que vai trazer os objetivos, enfim, trazer a missão, enfim, trazer, ajudar no entendimento da estratégia. E o facilitador é o cara que vai pôr os pontos de ponderação, vai gerenciar se o time não está enroscando muito no mesmo problema, enfim, para ir tocando o barco. E depois outro papel importante é o dono do OKR, para cada OKR um dono, tá? Então é esse cara, não quer dizer que ele vai fazer tudo, ele simplesmente é o guardião o guardião do OKR para que as outras pessoas ajudem ele nessa questão das medições, tá? Então esses seriam basicamente 3 papéis que seriam importantes ter nesse modelo. Mais alguma, pessoal? Bom, se não, como a gente já deu também 6 horas, eu vou encerrando por aqui. Queria agradecer a participação de vocês. Anderson, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui, de ajudar a gente, de compartilhar todo esse estudo que foi feito. Obrigada por vocês que ficaram até agora com a gente, pelas perguntas, interação. E espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos aí aos próximos e-mails da Objective, fiquem ligados nas nossas comunicações, que em breve a gente traz aí mais novidades, tanto sobre OKRs como outros temas que envolvem aí dentro desse universo de gestão, de agilidade. Então, a gente envia a gravação para vocês, tá bom? E vamos subir também no nosso YouTube. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas perguntas, obrigado pelas interações aí. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.